Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Dávila, estamos aqui para mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje a gente vai falar sobre Direito de Nacionalidade. Direito de Nacionalidade é uma matéria que está ali nos artigos 12 e 13 da Constituição Federal e nada mais é do que verificar as regras, as hipóteses em que uma pessoa é considerada brasileira, brasileira nata, brasileira naturalizada ou estrangeiro e quais são os efeitos disso. Então, vamos lá. Bom, primeiro trazendo alguns conceitos iniciais aqui para servir de base para a nossa matéria. Nacionalidade. O que é nacionalidade? É um vínculo jurídico-político a um Estado. Então, ela determina a dimensão pessoal do Estado. O que é a dimensão pessoal? As pessoas que compõem o Estado, é o povo do Estado. Os nacionais de um Estado compõem o povo desse Estado. Não é a mesma coisa que população, porque população é quem está vivendo naquele Estado, naquele território, que inclui também estrangeiros. Agora, o povo são os nacionais, são os que têm um vínculo jurídico-político àquele Estado, com base em algumas regras que a gente vai ver mais para frente. E a cidadania? Cidadania nada mais é do que a pessoa que tem direitos políticos. Então, o nacional, eventualmente a pessoa pode ser nacional, mas não ter direitos políticos, por exemplo, por ser menor de 16 anos no Brasil, porque os direitos políticos no Brasil só se adquirem a partir dos 16 ou dos 18 anos com o alistamento eleitoral. Na Lei de Ação Popular, por exemplo, está dito que só pode ajuizar, só tem legitimidade para ajuizar uma ação popular os cidadãos. E o que é o cidadão? É a pessoa que tem direitos políticos, tanto que para ajuizar uma ação popular a pessoa tem que apresentar seu título de eleitor. E estrangeiros nada mais é do que os que não são nacionais, é um conceito por exclusão, né? Aquele que não é nacional, que não tem um vínculo jurídico com o Estado, é um estrangeiro. A nacionalidade ela tem duas classificações principais, que é a primária e a secundária. A primária, também chamada de involuntária ou originária, e a secundária, chamada de derivada. A nacionalidade primária ou originária decorre de um fato natural, do nascimento ou da filiação. Então, você não escolhe, você pelo simples fato de ter nascido em um território ou ter nascido filho de alguém, filho de um nacional de outro país, você vai ter a nacionalidade daquele país conforme as regras que a gente vai ver daqui nas próximas aulas. E cada país estipula suas regras. Às vezes é uma regra pelo fato da pessoa ter nascido no território, às vezes é pelo fato dela ser filho de um nacional. A gente vai ver isso daqui a pouco. A nacionalidade secundária, derivada, é o contrário. Ela decorre de um fato voluntário, é a naturalização. É quando a pessoa faz um requerimento para obter, ela já é nacional de outro estado e por alguma circunstância que a faz ter relação com aquele segundo estado, por um ato voluntário, ela requer que seja naturalizada uma nacional daquele país. E como saber a nacionalidade? Quais são os critérios para determinar? Como você sabe que você é um brasileiro ou brasileira, ou que você é um italiano ou italiana, ou francês, ou sul-africano ou japonês? Bom, a nacionalidade originária, que é aquela que decorre de um fato natural, né, você não escolhe, há dois critérios básicos, que é o ius sanguinis e o ius solis. O ius sanguinis é aquele referente ao sangue, à descendência. Se você é descendente de um nacional daquele país, você também vai ser um nacional. É o que acontece na Itália, por exemplo. Se você é filho ou filha de italianos, você também será considerado uma pessoa italiana. O ius solis diz respeito ao território. Se você nasceu no território do país, você vai ser um nacional daquele país. É uma regra que existe no Brasil, embora o Brasil também aplique o ius sanguinis, como a gente vai ver. Mas o Brasil, em regra, se você nasceu no território brasileiro, você vai ser considerado uma pessoa brasileira. Já a nacionalidade secundária, que é a naturalização, depende de uma conjugação de uma vontade do indivíduo e uma permissão estatal. Então, o indivíduo deve fazer um requerimento e o Estado vai observar os requisitos apresentados por ele e vai decidir se concede ou não a naturalização.
Há que se falar ainda, aqui nessa aula introdutória nossa, sobre conflitos de nacionalidade, porque há a hipótese em que a pessoa pode ter mais de uma nacionalidade e a hipótese em que ela pode não ter nenhuma nacionalidade. O conflito positivo é quando há mais de uma nacionalidade, é o chamado polipátrida. Por exemplo, quando a pessoa é vinculada a 2 estados diferentes pelos critérios do ius sanguinis e do ius solis. Por exemplo, a pessoa nasceu no território brasileiro, aqui é aplicado o ius solis, nasceu no território brasileiro, é considerada brasileira. Mas ela é filha de um italiano, e na Itália se aplica o ius sanguinis. A Itália considera que filhos de italianos também são italianos. Então, nesse caso, ela vai ser uma pessoa brasileira pelo território e italiana por ser filha de italianos. Então, no caso, ela seria polipátrida, 2 nacionalidades. E também há o conflito negativo, que há quando a pessoa não há nacionalidade em nenhum estado, é o chamado apátrida ou eimátulos, que é um termo que a doutrina usa. E essa situação de apatridia, ela deve ser combatida. Inclusive, o Pacto de São José da Costa Rica prevê o seguinte: se uma pessoa for apátrida, se ela não tiver nenhuma nacionalidade, no mínimo deve ser aplicado a ela o ius solis, ou seja, no mínimo ela vai ter direito à nacionalidade do país em que ela nasceu. É isso, pessoal. Feita essa pequena introdução, na próxima aula a gente começa a ver quais são os critérios que a Constituição trouxe para determinar quando uma pessoa é brasileira nata e depois a gente vê a brasileira naturalizada. Até mais. Tchau, tchau.